pequeno empresário, ele ainda tem aquela expectativa de que a pessoa que vai ser contratada, se ela riscar um fio fora da linha, não, porque não presta, tal, né? Então, não, porque essa pessoa não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. E muitas vezes a pessoa ela não consegue ter essa medida de que o pequeno empresário ou o grande, todos eles estão educando pessoas, embora a gente não tenha esse papel na sociedade, mas muitas vezes é necessário. E como fazer isso com sucesso, Lu? Que dica que você daria para o pequeno empresário nesse sentido? Como que ele poderia facilitar mais a vida dele, o dia a dia, com pessoas mais engajadas? Eu diria que o primeiro ponto é entender que as pessoas não são iguais entre si. Então, se eu tenho uma empresa com 10 funcionários, os 10 serão diferentes, mas mais importante que saber que as pessoas são diferentes é que eles não são iguais a mim. Então, eu imagino que eu tenho a minha empresa e eu acho que eu faço tudo muito bem, então eu gostaria que todo mundo fizesse como eu. Não, deixa que eu faço porque eu vou fazer da melhor maneira. E as pessoas não serão iguais. A você, principalmente, né? Então, eu diria que, assim, a receita primeiro, eu acho que é um trabalho de confiança, de confiar nas pessoas, de formar, de preparar, de dar respaldo sempre que necessário, de confiar, de criar uma relação de confiança, de delegar, ou seja, deixar as pessoas fazerem e tomando essa responsabilidade dentro da companhia, e realmente a relação vai funcionar se ela for uma relação que possa se estabelecer em bases de confiança. E isso acontece nas grandes empresas igualzinho. Em todos os níveis, em todas as áreas. As melhores, óbvio, os líderes têm pessoas, os líderes que têm 20 pessoas na equipe, têm pessoas que têm mais química e melhor feeling, e pessoas que não. É normal, vai acontecer, isso é super, super padrão. Mas estabelecer uma relação de confiança faz toda a diferença, independente das diferenças, né? E independente do nível de maturidade também. Não é fácil, é um exercício, mas é um exercício diário. Uhum. Porque... Então, eu posso entender que aceitação é o primeiro passo, e aí, então, existe essa relação de confiança para que você possa realmente aceitar as diferenças e confiar na pessoa, independente de ela ser igual a você ou diferente. Eu percebo muito na empresa pequena, às vezes a pessoa ela se identifica com alguém e ela já acredita que aquela pessoa vai ser tudo na empresa, e faz planos e faz tudo com aquela pessoa, e de repente nem era aquilo tudo. A pessoa era amiga deles, mas eles não eram amigos. Hoje mesmo na live, na hora do almoço, eu estava conversando com um casal, ele tinha sido instrutor de autoescola durante bastante tempo, né? E até que ele montou a própria autoescola dele. E aí o que ele fez foi contratar os instrutores, que eram amigos de trabalho dele. Só que aí já não deu mais certo, porque ele é instrutor, eles eram os donos, e daí não funcionou. Então, às vezes eu percebo que as pessoas, elas realmente querem que as coisas continuem. Tipo, ele queria que eles continuassem sendo amigos dele, mas não são. Ele continuava sendo amigo, os funcionários não. Os funcionários não vinham de final de semana, quando precisava fazer aula, deixavam de cumprir uma série de coisas. Muitas vezes, essa amizade que o pequeno empresário sonha, ela só existe unilateral, da parte dele para com as pessoas. Mas você que está aí me assistindo, né? O empresário que tem todas as suas dificuldades no dia a dia, né? E vocês assistem uma profissional como a Luciana, que hoje está na Espanha e que já esteve em outras multinacionais também, né? Vocês imaginam que sim, vocês dariam conta de estar contratando uma Luciana? Essa é uma pergunta? É uma pergunta e é um questionamento. Porque muitas vezes o empresário, ele se retrai e ele acaba querendo contratar pessoas que sabem menos do que ele. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, inclusive, Lu, com um chefe que nós tivemos compartilhado, né, em épocas diferentes da vida. Mas uma vez ele me falou assim: não, eu preciso contratar uma secretária, mas essa secretária, ela não pode fazer aquilo que eu mando. E eu olhei assim, eu falei, nossa, esse homem tá doido, né? Como assim?
O sonho de todo mundo é ter alguém que obedeça, né? Que faça tudo aquilo que a gente manda. E eu olhei para ele, eu falei assim, como assim não pode fazer? Quer que ela te desobedeça? Claro, porque assim a nossa empresa cresce. Se eu tiver uma secretária que saiba muito mais do que eu, a nossa empresa cresce. E nesse momento eu entendi exatamente isso, né? E muitas vezes a gente acaba contratando pessoas para saber menos. O outro dia na live, assim, eu amo fazer live, Lu, você não tem ideia, porque tem pessoas do Brasil todo e a gente começa a conversar com eles e ter outras ideias. E aí, o outro dia, o empresário, ele falava assim, não, se o empregado quiser dar uma ideia, eu já falo, tem que ser mais rápido do que eu. Se for mais rápido, tudo bem. Ou seja, ele entra em competição. Ele começa a querer competir com o seu empregado, com o seu subordinado. Ele passa a ser o melhor empregado que existe, né? Exato, e não é essa a ideia. E os empresários têm medo de contratar, muitas vezes, uma Luciana.